Bom, o vilão de Projeto Final pode não ser o garoto popular, nem a menina rica da funerária, nem o pai advogado que suborna o juiz. E se o monstro dessa história foi exatamente o único personagem que ficou do lado da vítima do começo ao fim e com uma câmera na mão filmando tudo? Bom, na primeira aula ele diz que o cineasta é apenas um observador ali, imparcial, diante dos horrores do mundo. Então a sala terri, né, o professor elogia e ninguém entende que aquilo não era tese de cinema, era uma confissão. Então são 20 episódios, 10 minutos ali, mais uma série curtinha, né? E eles vão avisando, né, quem é o culpado. E vamos ver até onde isso vai dar. Eu sou o Paulo, Supernerd Brasil, sejam bem-vindos de volta a esse canal. A gente fala sobre filmes, séries e novelas. E hoje a gente vai falar sobre o final, falar sobre o que eu achei, alguns detalhes que a gente não viu, explicando ali todos os caminhos dessa série curtinha da Netflix. A minha opinião, eu acho que todo mundo foca no romance até entre Tamara e Ravi, né? Xavi, né? Só que o quê? Ele merecia perdão ou não? Pois é, a série nunca foi sobre romance tóxico de colégio rico. Projeto Final é sobre plateia, sobre quem assiste. E aqui tá o detalhe que muda tudo, porque a série coloca a gente no lugar exato do vilão, sentado, confortável, vendo esse sofrimento de uma adolescente. Quando o Daniel, ele fala que consegue sentir o sofrimento alheio sem participar dele, né? Ele não tá falando de si mesmo, ele tá falando ali com a gente mesmo de tudo que ele tá vendo. E aí, claro que isso muda tudo. A série abre com um flash ali brutal, 3 vozes no escuro combinando como eliminar toda aquela situação, né? Pato Juro ali jura mesmo que não sentiu o pulso, então Samantha repete que não era só uma brincadeira, e aí vem o pacto, e isso fica só entre nós três até o túmulo. E aí a série ela entrega o crime antes de entregar as pessoas, num formato de 20 capítulos curtíssimos, pequenininho, e vai virando momentos ali que você vai querendo assistir, né? Eu gosto muito mais desse formato do que aquelas novelinhas bobas lá do Globoplay, mas vamos cortar pro Campus Academy, porque é o colégio de elite onde ninguém se forma sem entregar um projeto final. E aí tá a ideia mais perversa da série desse caminho, porque para alguns é um trabalho acadêmico, para outros é uma pessoa que precisa ser destruída. Então Tamara é bolsista, gótica, chamada de vampira, isolada, filmando um documentário sobre ali o cyberbullying e tal, com o amigo Daniel. Então ela quer humanizar as vítimas, né? Ela quer imparcialidade. Então, porque é ela que explica tudo depois. E do outro lado da sala, a gente tem Xavi, né? O mais bonito da escola, tenista, dono de lives com milhares de gente assistindo, namorado de Samantha. E o projeto final, secreto dele, confessado ali ao Pato, é tirar, assim, de certa forma, da Tamara, né? Que é uma caçada, uma vingança contra Samantha que traiu ele. Então Tamara é só esse instrumento. E aí vem a festa, né? Casa vazia. E aí o Xavier, ele mandado ao mercado ali, com o pneu furado de propósito. Quando ele volta, Tamara tá ali dentro de um caixão que Samantha conseguiu pela funerária da própria família. Agora, se a gente prestar atenção na construção da cena, porque ela é bem cirúrgica, né? A Samantha, ela confessa ali o plano inteiro na cara da vítima. Planejamos tudo desde o começo, então foi só um jogo achando que tá apenas assustando. Então Pato checa o pulso, não sente nada, Xavi quer chamar a polícia e os dois convencem ele de que tem evidências de provas ali sobre a unha dele, que ele é o principal suspeito, de que Stanford acabou. Então eles abandonam ali tudo aquilo e vão embora. Então 3 crimes em camadas na mesma sequência e no fundo alguém filmando. E aí, a virada mais corajosa, Tamara sobreviveu? Ela acorda, ela volta para casa, descobre com a mãe a informação que muda tudo e tudo que aconteceu na escola, cometido ali pelo professor Zermenho, o advogado que livrou ele da cadeia, destruindo a reputação dela, é o pai de Xavi, o mesmo homem, né? Então a mesma família arruinou a vida dela 2 vezes. E aí que ela executa o que a própria série nomeia, né? Que é a morte do ego, que é declarada mesmo, né? Morta e nasce Violeta, né? Cabelo natural, um sarcasmo afiado, zero medo. E aí ela volta ao Campus Academy como aluna nova, que veio dos Estados Unidos, né? Compara com os arquétipos e tal.
o Coringa. Então tem tudo isso, essa construção, né? E acaba ali se rendendo a esse caos. Então Violeta escolhe o caminho mais frio dos três, que é sobreviver como personagem. E ela humilha Samantha publicamente ali pra amiga em crise financiar, pra fazer as unhas. Então ela acaba fazendo aquilo com um pato. Então só suficiente pra gravar ele confessando que a ideia de esconder tudo que aconteceu lá no passado foi dele. E a série tem a honestidade de colocar a mãe dizendo a verdade que o arco de vingança nenhum admite. Então você não pode enterrar o passado. E essa obsessão não deixa você viver. E Violeta, ela ganha no final, mas quase entrega o inocente à polícia no processo. Me conta se vocês gostaram dessa novelinha curtinha lá da Netflix. É bom, porque você assiste rapidinho, né? Em 2 horas você já matou a série. Agora, o detalhe escondido que muda tudo, porque Violeta tá sendo chantageado por uma conta chamada ali Jinkai, né? Que obriga a plantar ali um lençol no escritório do pai de Xavi. Então, quando o vilão se revela, ele explica o nome sorrindo. É o título original de The Eye, né? Um filme sobre uma mulher, tal. E toda essa conexão que a série faz e colocando esse caminho. Agora, pensa no que isso significa. É a confissão completa dele, embalada num Daniel. Sim, porque só existe através da visão emprestada de quem sofre. Ele não tem rosto, né? Só uma lente. E tem mais nisso tudo. Numa cena anterior, ele encara a Violeta e lista as referências que ela usou pra montar a própria vingança, né? Garota Infernal, tal, de filmes, de todos os arquétipos. Ele diz: peguei todas as referências, você mandou bem. Então ele era o único na escola que sabia quem ela era, porque acabava falando a mesma língua, né? Vingança, pra ele, é um gênero cinematográfico, né? Agora, um tema que a gente pode comentar e que a série assume como central é a obsessão em otimizar a própria aparência. Repara em quanta coisa da trama gira em torno do rosto. Com todos esses caminhos, né? Samantha, ou seja, eles sempre colocaram essa questão em xeque, né, da aparência. E o motivo do Daniel acaba fechando o círculo. Não era ciúme e não era rejeição. Ele confessa que sempre amou Tamara, mas o documentário dele era sobre a beleza se transformando em feiura. Uma espécie de curadoria. Por isso, o alvo final nunca foi Tamara, foi o rosto de Chave. Então a fala é arrepiante. Ele só precisa tirar uma selfie. O rosto dele já é uma obra de arte. Então Daniel sequestra ele na formatura com um sedativo, transmite ao vivo e destrói aquele rosto, o mesmo objeto que Chave usava contra si mesmo no começo da série. Então, a vaidade do personagem acabou, assim, virando a própria punição, né? E se torna um desenho, né? Bom, o que a gente já pode dizer é que a série, ela acertou em vários caminhos, né? O desfecho foi uma escolha mesmo ali, de fazer todos os jovens centrados nesse caminho, né? E a Netflix vem mergulhando nesse formato, nesse microdrama aí latino, e tem apostado e tem acertado, viu? Agora, olhando para esse final romântico que a gente recebeu, tem algumas confissões que a gente precisa fazer. Tá? O professor Carlos, ele passa ali a turma discutindo sobre o livro e tal, com uma pergunta: o desejo é força libertadora ou uma forma de destruição? E o que a série faz com isso? A própria Netflix, ela usa essa pergunta até na sinopse, né? Ela não esconde isso, só que ninguém liga, né? As respostas dos alunos ao desfecho, né? Chave diz que a relação é libertadora porque é um segredo que só os dois compartilham. Tamara diz que o desejo vai destruí-lo. E é literalmente o que acontece, né? O segredo compartilhado vira esse combustível, né, do crime, né? O desejo destrói o rosto dele. Então o detetive Madeiro chega a encostar nisso no interrogatório, quando comenta o trabalho ali acaba comentando que o trabalho era sobre um romance, né? E a resposta do enigma estava numa louça, no meio da série, com o professor ali tomando nota. Eu acho que os detalhes que a gente viu, primeiro, a série usa o formato live como uma estrutura moral, porque quase toda humilhação da trama acaba acontecendo com o público assistindo, e a plateia nunca é punida, né? Segundo ponto, a Samantha não é a vilã, ela é a ferramenta mais barata da história, porque ela entrega o cenário do crime, o caixão da funerária, confessa o plano e nem percebe que está sendo gravada. Depois é abandonada pelos próprios amigos numa mesa de almoço,
um dos momentos mais patéticos, mas confesso que é um dos momentos mais escritos da série. Terceiro, o mais forte, a Tamara nunca foi enterrada, mas nunca foi ressuscitada oficialmente, né? Nos registros da escola, ela acabou ali não sobrevivendo a um acidente. Então, a série acaba sem desfazer isso. O final, ele é bem curto e direto, né? Violeta acaba avisando a polícia em tempo, né? Daniel é preso por agressão, obstrução da justiça. Samantha e Pato são denunciados. Chave responde ao processo, mas sai sob fiança, porque entregou os recibos que provam o suborno do juiz. Com isso, acaba derrubando o próprio pai, o professor Zarmenho. Então, os dois vão presos no dia da formatura. E Chave termina no hospital completamente reconhecível, com Tamara do lado, dizendo que as cicatrizes são bonitas. Projeto final é muito irregular e exagera em vários momentos, tá? Mas ela acerta onde quase nenhuma série talvez acerta. Ela entende o movimento, né? Da internet, que é sobre a audiência, sabe? E o que eu critico de verdade, talvez é um final um pouco feliz. A série passa 20 capítulos ali provando que vingança consome quem executa, coloca a mãe dizendo isso, e no último episódio entrega um recomeço romântico, como se nada tivesse acontecido, assim. É meio louco. Mas fora isso, mais uma produção curtinha, trazendo suspense e drama. Conte aqui o que vocês acharam, se vocês assistiram. Quero saber a sua opinião. Tamo junto e até a próxima.